Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o tópico 9, as características do verdadeiro profeta. Kardec segue muito bem o roteiro dos ensinamentos morais de Jesus. E ele se preocupa bastante com a perseguição que o Espiritismo sofre no seu tempo e nos adverte sobre essas perseguições no nosso tempo. Pela leitura de Kardec e os ensinamentos mediúnicos também coletados por ele, a gente pode compreender que, na verdade, esse é um processo da resistência dos espíritos ignorantes de ceder à lei de amor e de fraternidade. E para que a gente possa compreender a força, o trabalho, a dinâmica e a influência dos falsos profetas, a gente precisa antes compreender o estado da ignorância e o que isso representa. E nada melhor para ilustrar isso do que a gente olhar a maneira como a nossa sociedade atual é formada. Quais são os valores que a gente tem? Quais são as pessoas que têm destaque? Qual é o recado que os jovens e as crianças recebem para o seu futuro? O futuro do seu trabalho, o futuro das suas ambições, das suas expectativas. Que tipo de felicidade se espera e promete na nossa sociedade? Bom, é claro que, morando no Brasil, a nossa vivência, a nossa experiência maior é sobre essas perspectivas do lado ocidental do planeta. Fica difícil a gente compreender a lógica das escolhas dos países orientais, principalmente quando eles têm culturas e religiões tão diferentes das nossas, né? Pensando, por exemplo, nos povos que são muçulmanos. Eles têm uma formação muito mais rígida do que a nossa, né? Eles têm costumes mais rígidos, eles têm uma abordagem onde predominantemente os homens prevalecem sobre as mulheres. Eles têm preconceitos também relacionados à sexualidade, né? Mas eu não estou fazendo aqui um julgamento se isso é melhor ou pior, porque é preciso calçar as sandálias de quem vive nessas culturas para que se possa julgar corretamente. Eu não me sinto preparado para fazer isso. E nem a espiritualidade também espera que a gente mergulhe nesse aprofundamento. Mas é da mesma forma difícil compreender a cultura da Índia hoje. Um país complexo, o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes aproximadamente, né? Maior do que a China. Um país de inúmeras religiões, um país de uma tradição cultural de mais de 4.000 anos, um país tão grande, né, dimensionalmente como o Brasil, né, e com cadeias montanhosas, uma geografia muito específica. Então, como nós daqui podemos querer, pretender, entender e julgar essa cultura? Se o que a gente sabe vem por intermédio de alguém que nos conta, por intermédio de livros e talvez até uma fotografia muito antiga do que seria o hinduísmo, o Vedanta e assim por diante, o budismo. Então é muito mais uma fantasia sobre a compreensão da cultura do que uma capacidade de julgamento. O mesmo vale para a China, vale para o Japão e para aqueles povos orientais. Eu diria que até mesmo a Rússia, que tem uma parte grande dela influenciada pela cultura europeia, mas que também traz a história, a tradição do lado asiático, inclusive xamânico, né?
é muito difícil para nós podermos estudar isso. Já quando a gente fala, até a África também é muito difícil para a gente, porque se apagou muito a cultura africana, se tem muito pouco texto sério, estudo sério sobre isso, e nós temos ainda um atavismo aqui da história negra, dos pretos chegando de África, por um olhar antigo, não é um olhar contemporâneo, né? E tem todo o viés de quem interpreta essa cultura, uma cultura que ficou registrada pela oralidade e se perdeu muito no sofrimento. Então, o que nos resta quando a gente fala desse sentimento ocidental é o que se tem no próprio Brasil, que há um sincretismo muito grande dessas culturas mundiais, mas já tem uma natureza forte nossa, em 500 anos de existência. Há uma influência gigantesca da Europa, né, que colonizou todos os países latino-americanos e é o berço da influência do pensamento moderno, desde o fim do Império Romano e principalmente depois da Renascença, do Iluminismo, etc. Então, o pensamento que a gente considera científico, filosófico, industrial, né, liberal ou socialista, tudo isso vem da Europa, né? E, por conseguinte, a América do Norte, pela predominância dos Estados Unidos, também do Canadá, como influência, né? Nós sabemos pouco também sobre os países do norte europeu, principalmente naquela região que é herança, vamos dizer assim, viking, né? E que também passou por diversas transformações. Então, eu estou, em primeiro lugar, dizendo o seguinte: nós precisamos ter humildade quando a gente julga as questões que não são próprias da nossa cultura. Nós precisamos ter cuidado e nós não podemos acreditar em tudo que a gente ouve, em tudo o que a gente lê, mesmo que seja, em tese, uma fonte respeitada, porque a informação que é gerada, produzida no mundo hoje, tem muito interesse político, interesse econômico, não importa de onde venha. Às vezes tem até um interesse religioso, pelo jogo político dessa tradição religiosa de igreja que se estabelece, né? Então, falar sobre falsos profetas do ponto de vista global é uma tarefa árdua e difícil. Eu vejo muitas pessoas tentando fomentar em nós o medo de uma terceira guerra mundial, o medo de um colapso financeiro, o medo de surgirem novas pandemias, medo de colapsos e calamidades da natureza, né? E para cada evento que acontece, isso é ampliado e assim por diante. Mas, se nós formos na fonte dessas informações, nós iremos perceber que há todo um interesse político, econômico, por trás do que nos chega. E se nós tivéssemos fontes mais fidedignas, se nós pudéssemos receber, por exemplo, um jornal da espiritualidade e tivéssemos consciência disso, que possivelmente quando a gente dorme em desdobramento, a gente até recebe essas informações, mas quando a gente desperta, a gente se esquece desse tipo de estudo, infelizmente. Então, é importante reforçar a questão do cuidado, né? Para que a gente não seja levado pela precipitação do viés, ou que a gente não seja influenciado por grupos, pessoas, leituras que na verdade são parciais e também de interesse.
Então a espiritualidade, sob esse prisma, nos pergunta: nós devemos tomar partido nesses posicionamentos? Vocês vão ouvir, como eu tenho ouvido, de muitas pessoas do meio espiritualista, espírita inclusive, a tomada de partidos, de posições. Mas eu me considero incapaz de tomar um partido claro de posicionamento. O meu partido é o amor e a fraternidade, porque acho que isso a gente consegue ter clareza, porque é evangélico. Mas não dá para dividir as pessoas, os países, as culturas em bons e maus. Por quê? Porque nós somos um planeta de expiações e provas, atraídos pela mesma vibração, pela mesma frequência. Nós temos alguns um pouco mais esclarecidos e outros menos esclarecidos. Alguns mais bem intencionados, outros menos intencionados para o mal, digamos assim, ou para a ignorância. Aí você vai dizer assim: mas não tem pessoas que são muito cruéis, muito maldosas? Olha, a gente tem espíritos muito resistentes à mudança, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Espíritos antigos, evoluídos pela inteligência, talvez muito mais do que qualquer um de nós aqui, capazes mesmo de criar estratégias, táticas, articulações, jogos de poder, de economia, de política, de comunicação, que nos iludam facilmente, né? Eu fico imaginando a capacidade de inteligência que tem pessoas, por exemplo, que conseguem construir foguetes, né, como nós assistimos essa semana, que conseguem ir e pousar na mesma plataforma, né? Ou pensar em pessoas que desenvolvem técnicas de uso da energia que nós não somos nem capazes de conceber. Aqueles que criam em laboratórios medicamentos para curas de doenças ou tratamentos também que nós jamais aprendemos na cultura das nossas escolas. Ou seja, o conhecimento hoje, científico principalmente, e tecnológico, é muito seletivo. E dificilmente ele é compartilhado para pessoas comuns. E isso por si só já é um jogo de interesse, né, desses grupamentos. Então, algumas premissas aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos ter humildade e cuidado para julgar culturas, pessoas, países, nações, grupamentos sociais, religiões e assim por diante, né? Por quê? Porque nós não temos um conhecimento suficiente, talvez a gente não tenha nem a capacidade intelectual de compreensão de toda essa complexidade em que vivem essas pessoas que não estão aqui muito próximos de nós. Segundo lugar, é preciso ter respeito de que cada um está no processo que precisa estar da sua prova e da sua expiação. Então, aquele que tem mais poder ou influência na Terra é quem mais necessita das nossas orações, do nosso amparo, porque ele tem provas coletivas muito grandes. E esta é uma chance, talvez a última nesse planeta, desses espíritos poderem resgatar o seu histórico de desmandos, de desequilíbrios e assim por diante. E em terceiro lugar, a espiritualidade jamais vai deixar acontecer alguma coisa, de qualquer hipótese, por qualquer meio, que fira a lei de causa e efeito. Ou seja, por maior que seja a maldade praticada na Terra, por maior que seja a tecnologia, a arma destruidora, o poder que se tenha de apertar um botão de uma guerra nuclear, isso jamais irá acontecer
se nós não tivermos dado causa a esse grande colapso mundial. Para quem leu o Velho Testamento, há inúmeras histórias sobre cidades que foram destruídas e outras perdoadas, exatamente onde se evitou a destruição, porque havia ali pessoas boas, pessoas justas. Então, quando a gente pensa no nosso planeta, hoje, eu não posso julgar aqueles que são maus, porque eu não consigo fazer isso, não tenho capacidade de julgar. Mas eu consigo, seguindo o Evangelho, olhar as pessoas que produzem frutos, porque não é assim que Jesus fala? Reconhece-se a árvore pelos frutos. Então, nós somos capazes de compreender pessoas que são honestas, sinceras no seu compromisso espiritual, na medida em que buscam praticar o Evangelho. Não falar do Evangelho, porque falar é fácil. Mas assim, a vida demonstra uma reforma íntima. Há, de fato, uma sinceridade nos gestos. Há uma procura de dar exemplo, ainda que se erre, porque nenhum de nós é perfeito. Mas há uma procura sincera de tentar viver aquilo que está se falando, daquilo que está escrito nos Evangelhos. Há uma preocupação de se praticar a caridade material, a caridade espiritual. Bom, se a gente consegue observar isso, então podemos dizer, há na terra alguns mansos, justos, pacíficos, aflitos, que merecem o cuidado da espiritualidade. E aí a gente se lembra que Jesus diz assim: os mansos e pacíficos herdarão a terra. Bom, então significa que ser manso e pacífico é uma virtude muito valorizada na espiritualidade. É algo que tem um peso muito grande, não no nosso julgamento, mas no julgamento divino da lei de causa e efeito. A gente também sabe pelo Evangelho que o amor apaga ou sobrepõe uma multidão de pecados, né? Era Paulo dizendo isso lá em suas cartas. Então, o amor, a caridade, ele consegue lidar, né? Ele consegue, vamos dizer assim, eliminar as nossas culpas, porque o gesto da caridade nos ilumina e nos eleva. Então, olhar para alguém que de fato demonstra ter amor e caridade é algo que nos serve de critério de avaliação daqueles que poderiam ser os bons profetas, os verdadeiros profetas e não os falsos. Vamos até mudar a palavra, às vezes a gente fala em profeta, porque parece uma coisa antiga de alguém que faz profecia, mas digamos assim, é o que nos faz distinguir aqueles que se colocam na missão de Jesus, no apostolado de Jesus, como discípulos, como seguidores, porque não há hierarquia. Então, a gente olha para o lado e verifica a bondade nessas pessoas, a sinceridade, a caridade, há um compromisso de reforma íntima. Essa pessoa procura de fato reconhecer seus erros e mudar. Porque se há isso, então nós estamos diante de pessoas com sinais claros de serem bons discípulos do Evangelho. Não significa que sejam melhores do que os outros, mas apenas que estão mais despertos. Jesus, quando ele fala da parábola em que o Senhor pede que alguns servos fiquem em vigilância e depois ele volta e vê que alguns dormiram, enquanto que apenas alguns permaneceram com a candeia acesa, né? Isso também nos ajuda a compreender a ideia do vigiai e orai. Então isso coloca a gente, e eu digo a gente porque nós estamos aqui numa terça-feira, à noite, onde podíamos estar descansando, onde podíamos estar nos divertindo, podíamos estar usufruindo da família e de outros interesses, mas nós estamos aqui buscando estudar, aprender e trabalhar mediunicamente
pela caridade espiritual. Então isso tem um valor. De novo, não nos faz melhores do que ninguém, mas aponta em nós uma chama acesa, como pessoas que buscam de fato a compreensão e a vivência do Evangelho. E por conseguinte, por mais nervosos que a gente possa ser, ansiosos, às vezes intolerantes com determinadas coisas, ainda assim nenhum de nós seria provavelmente capaz de provocar uma guerra, de provocar uma destruição, uma maldade coletiva, uma violência grave. Consequentemente, a gente está candidato a ser manso e pacífico. Digo, candidato, porque até o momento do desencarne a gente pode escorregar e pode escorregar feio, né? Mas nós estamos no caminho, Bom, então é mais fácil com isso reconhecer os que são aqueles discípulos do Evangelho, daqueles que nós poderíamos até chamar de falsos profetas, e aí profetas combina, porque essas pessoas que são os tais falsos profetas, hoje em dia tem uma palavra mais bonita em inglês, né? Fake news, não é isso? Então essas pessoas que se colocam na posição de falsidade, elas se intitulam de fato profetas. Elas se investem de poder, que procuram demonstrar revelações. Vamos ver assim algumas diferenças. Quantas pessoas vocês conhecem que são genuinamente boas e que vão a público nos canais de streaming, né? YouTube, sei lá, qualquer forma dessa, televisão, que for, rede social, falando bem de si mesmo? Não importa a religião. Quantas pessoas que você olha a história, a trajetória, o comportamento delas, e vocês veem essas pessoas indo lá falar de si mesmas para se promover, ou de até falar do bem em seu nome, sendo que aquele que fala do bem deveria falar de Jesus, ou de Buda, ou de Krishna, ou de qualquer outra forma que não fosse para valorizar a si mesmo. Então, na medida em que a gente reconhece uma pessoa que fala muito bem, que se impõe com segurança, que conta ali algumas verdades, mas mistura no meio dessas verdades uma distorção do que é o cerne, o princípio, o coração do Evangelho de Jesus, e acaba nos induzindo a justificações que provocam em nós uma dúvida perigosa que pode fazer com que a gente se desvie do caminho. Eu procuro pesquisar isso diariamente, principalmente no YouTube, que eu acho que é um formato que influencia muito e forma muito posicionamento, né? Porque são textos um pouco mais longos. É diferente simplesmente das redes sociais, em que você vê uma foto, uma frase, que eu acho que isso também influencia muito. Essas mensagens que são copiadas e coladas em WhatsApp o tempo inteiro, que todo mundo aqui recebe algumas centenas dessas mensagens, né? Isso até acho que influencia muito, mas influencia menos do que se nós estivermos num patamar de racionalidade, de questionamento, de preocupação, né? Que é a fé raciocinada que falava Kardec. Muito bem, então, pegando uma plataforma um pouco mais longa, seja no YouTube, ou seja, desses cursos, inúmeros cursos que a gente vê, né? Inúmeras lives que a gente vê as pessoas fazendo, eu pergunto a vocês, a pessoa que começa falando supostamente de espiritualidade, mas que enaltece o seu nome, será que isso cheira bem? Será que faz sentido que quem aparece mais na mensagem, ao invés de ser o dono original, aquele que cria a mensagem, é um mensageiro qualquer? Com foto, com imagem, com brilho, com textos enaltecedores, com
pedidos de contribuição de dinheiro para o canal. É claro que a pessoa não vai dizer assim, ó, manda um Pix para mim, por favor, essa é a minha conta pessoal. Não. Esses profetas, digamos assim, são sedutores. Olha, é para minha igreja, é para minha obra, é para o meu canal. Mas será que é mesmo? Será que no fundo, o que a gente vê, o que a gente observa ali, é um trabalho genuíno de tentar falar de espiritualidade? Eu não vou citar nomes, mas eu vou citar alguns exemplos. Nós temos uma tradição espiritual longa, difícil de ser interpretada. Você tem inúmeros teólogos que estudam a Bíblia há séculos. Leram textos escritos em pedaços de couro, sem vogal. O hebraico antigo não tinha vogal, não tinha pontuação, né? Eram pedaços de couro, outros em pergaminhos, rolos, escritos ora em hebraico, ora em grego, ora numa língua copta, que era uma língua falada no Egito, em um determinado momento que se encontraram alguns textos lá, outros textos da Etiópia, latim, e isso tem 2.000 anos, 3.000 anos, alguns textos mais do que isso, né? Ou então escritas cuneiformes, como na Suméria. Vocês acham que isso é algo que um influencer consegue falar com segurança, com muito conhecimento, muita convicção de causa sobre a história da humanidade e vir de uma hora para outra inverter aquilo que a gente procura fazer com ciência, com filosofia, com seriedade, e dizer que não, o mundo não foi criado assim como vocês estão pensando? Pode até ser que ele tenha razão, porque fazer a dúvida, gerar a dúvida é parte do processo do método científico. Nós temos que duvidar. Sócrates fazia isso e Kardec valida isso como fé raciocinada pela metodologia da dúvida, da inquirição permanente de Sócrates. Mas você fazer uma dúvida para gerar medo, para provocar uma divisão, sem dar um caminho de pesquisa, um caminho de resposta possível, para pessoas que não têm condição de investigar, que não falam essa língua, que não têm esse documento, ou pior, porque as pessoas se dizem intermediários dos espíritos mais elevados, dos criadores do universo, e que, portanto, eles têm o poder exclusivo, contrário ao que diz o Espiritismo, que deveriam ser revelações de vários médiuns, em vários locais diferentes, coerentes. Mas não, vêm essas pessoas sozinhas, por elas mesmas, e dizem, não, a verdade é essa, vocês é que estão errados. E aí, conta algumas histórias coerentes, constrói algumas coisas que nos surpreendem, emocionam, né? Talvez essas sejam baseadas em verdades, mas para depois mudar completamente a perspectiva. E aí vão dizer, não, a besta do Apocalipse, os 4 cavaleiros, né? E por aí afora. E com isso, nós temos esse lado espiritual, digamos assim, que é o discurso, o falso discurso espiritual que está na internet. E qual é a saída? Compre o meu curso. Gente, vocês acham mesmo que alguém faz reforma íntima fazendo curso pela internet? Estou falando de reforma íntima, estou falando de conhecimento, estou falando de reforma íntima. E vocês acham que a mensagem espiritual é para ser paga? Onde fica o dai de graça o que de graça recebesse? Cada um de nós é justo que cobre pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu investimento. Porque há uma necessidade de sobreviver com dinheiro na Terra. Não tem outra maneira de se fazer isso. Ainda não há outra maneira. Mas naquilo que é o trabalho intermediário, nós como médiuns, intermediários de uma mensagem revelada pela espiritualidade, nós vamos ganhar dinheiro com isso.
Mas quando a gente vê o discurso dessas pessoas, elas se justificam. Elas têm todo o argumento do mundo para dizer, não, a gente precisa. Eu entendo que um canal sério do YouTube, ele precisa pagar a câmera, a locação do espaço, as pessoas que trabalham lá e etc. Eu entendo isso. Faz todo sentido para mim que ele possa monetizar isso. Mas ele deveria, se ele é sério, tornar público esse custo. Dar transparência para isso. E não enriquecer os donos do seu canal. E mesmo que se faça caridade com parte desse dinheiro, também isso deveria ser tornado público. Não é muito diferente do que a gente vê acontecer em algumas igrejas que cobram dinheiro, cobram dízimo, né? Pix com cartão de crédito com senha, que é para você garantir que o cara vai tirar quanto ele precisar e quanto ele quiser, com a promessa que quanto mais você der, mais rico você fica. É por isso que o hindu, nosso guia espiritual, irmão Ramek, aqui dessa casa, proíbe, essa é a palavra. Ele não vai fazer, ele fica bravo comigo porque diz assim, eu recomendo, só que se vocês mexerem com dinheiro nessa casa, vocês ficam, e eu vou. Por quê? Porque o trabalho é caridade. Então, se por acaso, alguém falar e pedir dinheiro em nome da Casa Paula, por favor, além de vocês não deverem doar, me avisem. E se alguém falar em meu nome, saibam que é mentira. E, por favor, vem tirar satisfação comigo e me cobre, porque eu não sou perfeito. Mas essa é uma regra que eu procuro seguir à risca na Casa Paula. Porque essa é a única condição. Aliás, tem duas condições que o Hindu sempre colocou, para a Dona Paula e para mim. Não cobrar dinheiro de nada do que se tem aqui, embora se a pessoa quer contribuir com flores, quer contribuir com incensos, quer fazer alguma coisa pela casa que está necessitando, ok. Não é o dinheiro circulando, é a atividade. Agora há pouco nós estamos falando que a pilha do relógio acabou e teve uma pessoa que se voluntariou e disse, não, eu levo para casa, eu tenho pilha, eu posso colocar. Veja, não há um problema com a materialidade do bem que o dinheiro produz. Há um problema de se ganhar dinheiro às custas da espiritualidade. É sobre isso que nós estamos falando. Então, um dos fatores que indicam os chamados falsos profetas, em qualquer cultura, não importa o lugar, não importa a geografia, não importa a nacionalidade, em qualquer cultura, se houver dinheiro envolvido com espiritualidade, fiquem alertas. Fiquem alertas. Eu entendo que tem pessoas que coletam dinheiro para obras sociais, como Divaldo fez a vida inteira com a Mansão do Caminho. Eu não queria estar na cola dele, eu não queria estar no lugar dele, porque eu acho que é uma prova dificílima essa, dificílima. É muito difícil você fazer uma arrecadação tão grande de recursos e depois ter que prestar contas para a espiritualidade para que nada fique com você. E isso me faz lembrar de uma história da irmã Dulce, que eu já contei aqui, mas vou repetir rapidamente, em que Divaldo, visitando a obra de caridade dela, foi até o local que ela dormia, um quartinho escondido, num cantinho, em que ele vê uma cadeira toda quebrada, torta, e ele olhou para o lado e não viu nenhuma cama, e ele perguntou, mas irmã Dulce, a senhora dorme aqui? Ela falou, durmo, meu filho, durmo aqui. Ele disse, cadê a sua cama? Está aqui. E ela apontou para a poltrona quebrada. Ele disse, não, absurdo, a senhora na sua idade, no esforço que faz, precisa descansar, dormir, isso é básico para qualquer pessoa. Vou ligar agora para a Mansão do Caminho e pedir para lhe entregar uma cadeira, uma cama nova. E ela diz assim, não, você não entendeu nada, Divaldo. Toda vez que vem alguém aqui para visitar a minha obra, entra no meu quarto, imediatamente se comove, porque quer me dar uma cama. E eu, feliz da vida, aceito a cama e dou para um doente do hospital que está precisando. Ou para alguém da rua, pior do que eu. Essa cadeira já me deu milhares de camas. Então, se você quiser me dar uma cama, eu agradeço. Mas será destinada a outra pessoa que precisa muito mais do que eu.
Então, um espírito como esse, eu me arrepio, porque é de uma grandeza, de uma renúncia pessoal incomparável. Incomparável. Porque ela usa como uma estratégia da compaixão do outro, sabendo que o argumento não adianta. Pedir a cama não adianta. Não adianta dizer que eu preciso de uma cama nova no hospital. Alguém diz, não, mas tem tanta outra prioridade agora. Agora, a pessoa olhar para ela e se colocar no lugar dela e pensar que ela dorme naquela poltrona quebrada, torta, aí doeu mesmo o fundo. Então ele vai dizer, não, eu vou dar nem que seja a minha cama. Então, esse espírito, você pode doar o dinheiro. E para isso você pode doar. Porque não vai ficar com nada para si mesmo. Nada, absolutamente nada. Então, quando um espírito vem à Terra na missão de arrecadar dinheiro e fazer obra de caridade, é uma das provas mais difíceis que existem. Mais difíceis. Porque é muito difícil não usufruir dessa condição. Ela podia ter feito um quarto lindo, maravilhoso, com vista para a Baía de Salvador, podia ter colocado uma cama confortável, uma escrivaninha, mas ela fez o contrário. Divaldo fala que ficou constrangido, porque ele tinha um bom quarto, um quarto confortável, não luxuoso, mas confortável. Então nós pensarmos nessa missão e entrarmos para ajudar essas pessoas, nós precisamos ver aonde ela dorme, aonde elas dormem, o que elas comem, como elas vivem. O que eu vejo, infelizmente, o que nos chegam por informação, mídia, não é isso. São templos cada vez mais e mais suntuosos. Algumas pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, Lino, tem um vazamento ali, uma infiltração no canto da parede, ou seria bom que a gente fizesse uma obra assim, assim. Sabe o que o pai André fala para mim? Tem muito mais coisa importante para fazer aí fora do que arrumar isso agora. Vocês não têm ideia do que é a minha discussão com eles quando tem que fazer obra aqui na casa. Porque nós temos que ter um lugar confortável para aprender e estudar, mas jamais um lugar luxuoso. Como teve uma pessoa uma vez, mais de um, que chegou aqui, naquele calor, que a gente costuma ter aqui, 45 graus. Não, eu queria falar com você porque eu vou fazer uma doação de aparelhos de ar-condicionado. O hindu não gosta de ar-condicionado. O ar-condicionado ele atrapalha na vibração. Eles não gostam nem de ventilador, mas eles toleram. Mas o hindu não gosta de ar-condicionado. Falando com Dona Paula, mas a pessoa veio falar comigo. Aí eu disse assim, muito bom, obrigado, agradeço a sua disponibilidade, acho que vai ficar ótimo aqui. Mas depois me fala o seguinte, a conta da luz eu mando para onde? Pergunta se a pessoa do aparelho do ar-condicionado. Porque a conta da luz é todo mês. A conta da luz não dá para fugir fora, não dá para você sair fora, você tem que pagar. E não é baixo, um salão desse tamanho, não sei quanto custaria, vou arriscar aqui, R$1.000 por mês. Agora, a pessoa queria fazer a caridade, ou ela estava incomodada porque ela veio numa sessão espírita, estava muito calor e ela suou demais e achou que era um absurdo aqui não ter um ar-condicionado. Será que era de fato uma ação genuína? Ou era puro interesse? A pessoa não doou o ar-condicionado, as pessoas, são várias, não doaram o ar-condicionado e por coincidência não voltaram. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente chama de caridade, porque nós falhamos nas nossas ações por interesses. Há um autor norte-americano que ficou muito famoso recentemente, chamado Daniel Kahneman, que ele escreveu com outros autores um primeiro livro chamado Viés e agora um outro segundo chamado Ruído. Basicamente, o que ele quer dizer é o seguinte: nenhum de nós faz nada na vida sem que algo nos influencie e que nos desvie do sentido daquilo que deveria ser o correto a fazer. Porque nós temos vieses.
Vieses são influências culturais, políticas, sociais, pessoais da nossa criação. Interesses que nos movem. Por que será que a gente costuma ser mais gentil com determinadas pessoas do que outras? Espontaneamente. Que afinidade é essa que faz com que a gente espera que haja uma correspondência, ao final de contas, daquelas pessoas que a gente se aproxima? Freud, na psicanálise, vai chamar isso de uma libido, uma falta, uma projeção de um interesse de preencher em nós uma carência mais profunda que a gente associa com a nossa infância. Então veja, se nós que estamos aqui, eu disse antes, um pouquinho mais espertos, candidatos a sermos mansos e pacíficos e, portanto, herdarmos a terra, erramos por essas besteiras, por essas ações. O que será daqueles que se colocam como falsos profetas? Como profetas. Eles não se anunciam como falsos, né? Como verdadeiros profetas. Com nomes suntuosos, com grandes projeções, estruturas, né? Equipamentos, tecnologias. Tomara, oxalá, eles sejam de fato verdadeiros nos compromissos espirituais deles. Mas se forem, será mesmo que eles precisam ser tão grandiosos, ter tantos seguidores, tanta fama, tanta gente para se orgulhar dos milhares e milhares de cursos que eles oferecem, todos eles pagos? Às vezes eles fazem uma caridade, abrem uma aula gratuita para você se interessar e pagar pelo restante. Bom, esses são alguns dos falsos profetas do caminho da espiritualidade. Mas eu queria ainda falar que uma grande quantidade de pessoas que habitam o nosso planeta hoje, mais de 8 bilhões de pessoas, né, que estão aqui encarnados, uma boa parte disso, talvez mais de 50%, não tem uma fé específica. Ou eles são agnósticos, ou seja, acreditam em Deus, mas não sabem definir que Deus é esse, e se isso é uma forma, uma energia, né? Como a gente vê pessoas sérias que se declaram isso até na ciência, dizem assim, olha, eu não tenho religião, mas eu acredito em alguma espiritualidade. É razoável pensar que haja uma fonte criadora. Foi por isso que Einstein usou a ideia do Deus de Spinoza, que é um desligado das religiões convencionais, como uma fonte criadora, de fato. Outros são ateus mesmo, porque caíram e se renderam ao materialismo, porque olham para as religiões e falam, meu Deus, eu não quero esse fanatismo, eu não quero ter que depender do dízimo, que esse dinheiro vai para onde? Eu não acredito nessa caridade que é assistencialista, que faz com que as pessoas permaneçam na miséria, na ignorância, na pobreza. Veja, eu estou falando de pessoas sérias aqui, eu não estou falando de pessoas mal intencionadas, estou falando de pessoas sérias. Então, há muitas dessas pessoas na Terra, porque foram, no passado, fanáticos religiosos, enfrentaram, batalharam, lutaram por guerras entre religiões, e que nessa encarnação pediram para vir sem nenhuma religião, com o receio de caírem e errarem de novo no fanatismo. Quando a gente olha os países que eu mencionei antes, principalmente na Europa, há uma falta de religiosidade muito grande. E tem religiões, mas falta de espiritualidade e de religiosidade no sentimento. As pessoas podem até ser corretas nas atitudes delas, são honestas, procuram seguir as leis, mas às vezes até são voluntários em projetos sociais, fazem filantropia, mas não há uma reforma íntima capaz de despertar nelas a verdadeira compaixão, a verdadeira empatia.
Então, quando vem a mensagem de Jesus, adianta chegar lá falando de espiritualidade, falar do Evangelho, ou falar do Espiritismo, ou falar de qualquer outra coisa? Essas pessoas estão abertas a isso? Vocês já tentaram fazer isso na casa de vocês? Aqueles parentes ou amigos que são ateus, você vai falar de religião com eles? Eles vão chamar vocês de fanáticos, de ignorantes. Vai achar que isso é uma crendice. Então, a didática divina utiliza os meios em que cada um de nós está mais ou menos aberto. O Brasil tem uma enorme religiosidade porque nós somos espíritos que temos essa ligação com o passado e trazemos, e por essa leitura compreendemos melhor o nosso caminho. É curioso ver recentemente anunciado que há, por exemplo, no tráfico de drogas, igrejas. Alguns dos comandantes do tráfico são pastores. Vejam a cabeça do brasileiro, como é que funciona. Então eles acham que ganhar dinheiro na droga é justo, porque o consumo é que importa, e a escolha está no rico, que mora na Zona Sul principalmente, mas que ele não faz nada mais ou menos do que um comércio. Ele encontrou uma justificativa para isso, uma lógica, e acha que pratica bem a religião. No Brasil a gente tem ainda muitos católicos que basicamente tem um ensinamento de céu, inferno, purgatório, que é medieval, ultrapassado. Desculpe se eu firo alguma crença individual de alguém, mas o Espiritismo demonstra isso, não sou eu falando. Você tem aqueles que seguem a corrente evangélica, que eles se chamam de cristãos ou protestantes, muitos deles bem mais lúcidos do que os católicos, mas com autojustificações de condutas, como a coleta de dinheiro, dízimo, para enriquecimento dos seus templos, das suas igrejas, dos seus pastores. Então, eu também coloco em dúvida que padrão de religiosidade é esse. Não estou falando que o Espiritismo é melhor do que todas essas outras, de jeito nenhum, até porque eu não considero o Espiritismo uma religião. Me desculpe se vocês consideram, eu digo isso sempre que posso. Chico dizia assim: qual é a sua religião? O amor. Se alguém me pergunta, minha religião é o amor. O Espiritismo é um método em que eu estudo a espiritualidade e que eu procuro me basear para praticar a mediunidade. O Espiritismo não tem o condão de religião, não foi para isso que ele foi criado. E é por isso, talvez, que o nosso guia espiritual nos pede que a gente não seja afiliado à FEB. Porque na medida em que você se coloca numa instituição, com todo respeito a Bezerra de Menezes, que criou a FEB, mas à medida em que você se coloca formalmente numa instituição, você cria imediatamente hierarquia. Você começa a ter cargos. Depois você tem recursos coletados, porque alguém tem que bancar as instituições. Então você vai arrecadar dinheiro. E depois você começa a construir verdades. Mas são verdades feitas pelos homens encarnados. Enquanto que a mensagem do Espiritismo é que haja uma coletividade de mensagens. Mensagens aprimoráveis por novas revelações, por novas interpretações, conforme caminha a ciência, conforme caminha o estudo, a nossa capacidade de compreensão das mensagens anteriores. Então eu não consigo conceber o Espiritismo como uma religião. O Espiritismo é, antes de tudo, um método de espiritualidade. Um método que é, na sua base, o Evangelho de Jesus, a moral cristã. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente começa a entender que os falsos profetas não estão apenas nas religiões. Eles estão no mundo, na articulação das comunicações, dos processos. Por isso que eu falo que a gente não pode julgar a cultura, o local, a origem, as tradições, mas a gente pode ver os frutos. Quando eu penso num cientista sério que usa a sua metodologia, a sua técnica para o bem da humanidade, e ele entra num processo de crise, porque naquele momento ele precisa escolher se ele vai ganhar dinheiro ou se ele vai
promover a cura de uma doença sem royalties. Imagina a prova desse cara. Eu não estou dizendo que ele não deva ser remunerado por isso. Eu estou dizendo o seguinte, é que se ele vende aquele conhecimento, aquela patente para um grande laboratório que não quer a cura da doença, porque prefere que as pessoas continuem usando o medicamento para dependência, que dá muito mais lucro, porque se todas as doenças forem curadas, quem vai continuar indo à farmácia comprar remédio? Agora, a gente gerou uma vacina para a Covid em 6 meses. Vocês acham mesmo? Sim, um raciocínio sensato, que nós já não temos a cura do câncer, que nós já não temos a cura do HIV, que nós já não temos cura da fibromialgia e tantas outras doenças graves? Ou é mais conveniente para o interesse econômico manter as pessoas tomando dosagens permanentes, dependentes de medicação? Falso profeta é aquele que tem em mãos o conhecimento, em mãos a possibilidade de fazer o bem e que se recusa a fazer. Pior, que assume para si a intenção de iludir, de enganar, de sonegar a possibilidade de que o bem seja feito. Então, é muito pior do que não fazer, é manipular. E quando a gente fala assim, é chegado os tempos, né? São chegados os tempos de separar o joio do trigo. Por quê? Na tradição bíblica, quando o joio e o trigo são plantados, eles são semelhantes e têm mais ou menos a mesma altura. Só que quando o trigo amadurece, ele cresce e o joio fica pequeno. Então você consegue se separar. Você vê, é visível, é tateável, é perceptível. O trigo é diferente. Nós estamos no tempo em que o trigo está amadurecendo. Aqueles que abrem mão dos seus interesses e praticam a ética quando ninguém está vendo, mesmo com a renúncia financeira às vezes, porque o bem precisa ser feito, esses estão no caminho. Aqueles que abrem mão de emprego, trabalho, remuneração, porque não querem fazer o mal, que está implícito naquela condição para a qual nós estamos sendo contratados. Ah, mas está tão bonito, tem um PowerPoint lindo e maravilhoso, me falaram agora que tem uma apresentação até Cuiá, que é tudo maravilhoso, essas metas, os resultados, e eles vão distribuir lucro, eles estão gerando riqueza, gerando emprego. Jura? Olha, não estou fazendo um discurso anticapitalista. Eu trabalhei 35 anos em empresas, em vários setores. Empresa tem sempre alguém por trás, tem sempre um acionista, tem sempre um conselho de administração, tem sempre um gestor. Se ele tiver que escolher se o lucro dele naquele ano vai ser muito alto, de alguns milhões de dólares, ou ter que vir a público para dizer que aquele medicamento não tem o efeito desejado, ou dizer que ele vai continuar usando a gordura trans no biscoito e no chocolate, porque ele não sabe fazer uma outra coisa que dê o mesmo sabor, e a gente acredita? Ou que ele vai continuar sacrificando animais, porque a população quer se alimentar do sabor da carne, sabendo que aquilo é uma dor, um sacrifício, sabendo que aquilo polui o meio ambiente, consome a água, tira espaço para plantio. O gado não tem culpa disso, mas o administrador do gado tem responsabilidade sobre isso. Então, os nossos empregos estão também em avaliação. E a gente precisa ter coragem de fazer isso. A gente precisa ter coragem de renunciar às nossas práticas, porque nós estamos sendo levados pelos falsos profetas. Mas nós queremos ser trigo ou nós queremos ser joio?
Não dá para ficar no meio. Sabe aquela frase? Não dá para servir a Deus e a Mamon. Esse é chegado o momento. Aí você vai dizer assim, poxa, mas é muito difícil. Então vai ver todo mundo na pobreza. Não, claro que não. Ninguém vai morrer de fome, ninguém vai viver na pobreza. A gente não vai abrir mão de tecnologia. A gente não vai abrir mão de ciência. A gente não vai abrir mão de conhecimento. Pelo contrário. Só que a gente vai fazer isso com responsabilidade. A gente vai fazer isso com ética. A gente vai fazer isso com cuidado, com fraternidade. Gente, que diferença faz a terra pertencer a um ou a outro povo? Que diferença faz se você mora nesse ou em outro bairro? A quem pertence isso tudo? Que fim tem esse lugar, esse propósito? Não é a terra que está em discussão. Não é o lugar. Não é a tradição religiosa. É o interesse econômico. É uma crença que a gente precisa ter do despertar dos interesses, que são cercados das falsidades das notícias, fake news. Então, às vezes, é melhor não tomar partido. Faz aqui o que está ao seu alcance. Cuida da caridade. Estuda. Trabalha. Mensagem de Abigail: ama, trabalha, perdoa, espera. Porque a verdadeira ignorância é pretender-se sábio, é achar que se pode dar opinião, enquanto o que a gente tem que fazer é aprender a perguntar, a duvidar e buscar o caminho da iluminação pelo Evangelho de Jesus. Na graça de Deus. Graças a Deus.